Olá! E se a chave para uma vida mais saudável estivesse em apenas 5 minutinhos do dia? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar num estudo que desafia tudo o que a gente pensava sobre exercício e mostra como pequenas mudanças podem sim ter um impacto gigantesco. Muitas vezes, a gente se depara com umas metas de exercício que parecem, assim, impossíveis, não é verdade? Aquela sensação de ou eu faço tudo perfeito ou é melhor nem começar é super comum. Mas a ciência está começando a mostrar que talvez essa nem seja a pergunta certa a se fazer. Então, para começar, vamos entender de onde vem o problema. As recomendações oficiais, por mais bem intencionadas que sejam, acabaram criando uma barreira psicológica para muita gente. É o que a gente pode chamar de armadilha do tudo ou nada. 150 minutos. Esse é o número mágico que a gente ouve o tempo todo. A Organização Mundial da Saúde recomenda isso de atividade física moderada por semana. Só que, para muita gente, esse número soa como uma montanha impossível de escalar. E quando a gente quebra isso por dia, a meta continua parecendo um compromisso enorme. 22 minutos todo santo dia. Essa pressão de não poder falhar um dia sequer acaba desanimando um monte de gente antes mesmo de dar o primeiro passo. Pois é, por muito tempo essa foi a crença. Ou se está dentro da meta, ou se está fora. Mas e todo o esforço que fica ali no meio do caminho? Será que ele não conta para nada? Essa visão, como o estudo aponta, pode ser bem realista e, vamos combinar, bastante desmotivadora. Mas, olha só, é aqui que a história começa a virar. Um grupo de pesquisadores decidiu olhar para essa lógica de um jeito totalmente diferente. E isso muda tudo. Em vez de mirar no alvo gigante e distante, a pergunta que guiou essa nova pesquisa foi: qual é o impacto de pequenas alterações, aquelas que realmente cabem no nosso dia a dia? Uma abordagem bem mais prática e, sinceramente, muito mais esperançosa. E a base para essa nova perspectiva é super sólida, viu? A gente está falando de uma meta-análise robusta, que juntou dados de mais de 40 mil pessoas. E o mais importante, a atividade física foi medida com acelerômetros. Sabe, aparelhos que rastreiam o movimento de verdade, o que elimina os erros de memória de quando a pessoa só relata o que fez. Agora vamos para a primeira grande revelação do estudo. E ela é de uma simplicidade que chega a ser surpreendente. Vamos ver o que apenas 5 minutos podem fazer. Exatamente, 5 minutos. O estudo analisou o que acontece quando se adiciona apenas 5 minutos de atividade moderada a vigorosa por dia. Pensa numa caminhada um pouquinho mais apressada, uma meta pequena, mas com um poder que a gente vai ver agora. E aqui está o resultado, que é impressionante. Olhando para a barra maior, que representa a maior parte da população, essa pequena mudança poderia evitar 10 em cada 100 mortes. É um impacto gigantesco. E mesmo para os 20% menos ativos que a primeira barra, o benefício já é enorme: 6% de mortes evitadas. Então, o ponto crucial é este. O maior benefício para a saúde acontece quando uma pessoa sai do sedentarismo total para fazer só um pouquinho de atividade. O estudo mostra que existe um retorno decrescente, ou seja, o salto de 0 para 5 minutos é muito mais poderoso para a saúde do que o salto de 30 para 35 minutos. Mas a pesquisa não parou por aí não. Ela também investigou o outro lado da moeda. Não apenas adicionar movimento, mas também reduzir o tempo que a gente passa sem se mexer, sentado. E a comparação entre as duas estratégias é bem reveladora. Os pesquisadores compararam, então, duas estratégias bem simples. De um lado, adicionar aqueles 5 minutos de movimento mais intenso. Do outro, simplesmente diminuir em 30 minutos o tempo que se passa sentado ao longo do dia. São duas formas diferentes de atacar o mesmo problema. E os números são bem claros. Adicionar 5 minutos de movimento se mostrou um pouco mais eficaz, prevenindo 10% das mortes. Mas olha só, reduzir o tempo sentado em meia hora também teve um impacto gigante, evitando 7,3%. Os dois números são muito significativos. Isso mostra que tem mais de um jeito de cuidar da saúde. Ok, agora que a gente viu a ciência, os números, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Como é que dá para transformar essa informação numa vitória pessoal para a nossa saúde? O estudo usa esse termo técnico AFMV, que significa Atividade Física Moderada a Vigorosa. Parece complicado, né? Mas na prática é muito mais simples do que o nome sugere. É basicamente qualquer coisa que faça a gente respirar um pouco mais forte e sentir o coração bater mais rápido. Não precisa ser uma maratona, de jeito nenhum. E essa, no fim das contas, é a mensagem central de toda essa análise. O foco deve mudar daquela meta inatingível de 150 minutos para o progresso diário consistente. Cada pequeno passo,
Cada minuto a mais de movimento realmente importa. E assim, a gente encerra com uma reflexão. Se uma mudança tão pequena pode ter um impacto tão grande, vale a pena pensar. Quais poderiam ser esses 5 minutos no dia a dia? Talvez dançar enquanto o café está passando ou descer um ponto de ônibus antes? A ciência nos deu a permissão para começar pequeno. A questão agora é como usar essa informação.